Então, como nós podemos perceber, as pessoas, na verdade, é um dos ativos de qualquer empresa, é um dos pilares para que essa empresa possa sobreviver, possa atingir os seus objetivos, certo? Bom, e dentro da empresa, as pessoas são divididas em grupos e podem ser identificadas então como gestores, que são aqueles trabalhadores que atuam coordenando e dirigindo as atividades de outras pessoas. Os gestores possuem a responsabilidade de ajudar, de auxiliar os trabalhadores a alcançar os objetivos da organização. Então, na verdade, um dos papéis principais dos gestores é orientar, é fornecer a informação e auxiliar com o conhecimento necessário para que os trabalhadores possam executar as suas atividades com êxito e assim a organização atingir os seus objetivos. E além disso, os gestores, eles podem ser classificados pelo nível hierárquico que eles ocupam dentro da empresa ou ainda pelo grau de responsabilidade que os mesmos possuem dentro dessa organização, ok? Além dos gestores, nós temos também os trabalhadores, ou ainda, como podem ser conhecidos, colaboradores. Esse é um grupo maior de pessoas que abrange, então, todos os indivíduos que trabalham diretamente na realização de uma tarefa dentro de um determinado grupo. Esse tipo de trabalhador não possui a responsabilidade de supervisionar ou de coordenar o trabalho de outras pessoas. Ele simplesmente vai se ocupar com as suas tarefas e, no máximo, ele vai poder auxiliar outros trabalhadores trocando ideias sobre o trabalho que precisa ser feito, certo? Notem então que a empresa ela só existe por causa das pessoas, tá? Agora, quando a gente fala em cultura organizacional, o que seria isso? Bom, é o conjunto de pressupostos que baseiam a organização. É o modo como a organização percebe a realidade, são os seus valores, são as formas de fazer, é o espírito da organização, os modelos mentais e aqueles padrões e crenças que vão nortear, então, todas as atividades dentro da organização. A cultura organizacional, então, vai envolver, primeiro, os objetivos e os propósitos maiores da organização. Depois, a comunicação clara desses objetivos e propósitos, as lideranças que vão estar trabalhando em prol desses objetivos, alinhados com esses objetivos estratégicos da empresa, os processos que vão dar o suporte para que esses objetivos e propósitos sejam colocados em execução, ou melhor, sejam atingidos. O engajamento, então vejo que não adianta eu ter realmente objetivos bem delineados, comunicar para todos os meus colaboradores, ter bons líderes e processos, se o restante da minha equipe de trabalho, se o restante dos trabalhadores da minha empresa não estiverem engajados nesses objetivos, neste propósito maior. Eu vou também ter a meritocracia, que nós vamos ver o que significa esse conceito posteriormente. Eu, como organização, também tenho que me preocupar com a educação continuada dos meus colaboradores. Então, eu tenho que fornecer meios para que eles possam desenvolver as suas competências cada vez mais e assim ter esse aprendizado necessário para que a empresa possa atingir os seus objetivos. Eu vou ter aqui uma retroalimentação.
O que seria essa retroalimentação? É eu efetuar realmente uma análise de todo esse ciclo, verificando pontos que poderiam ser melhorados e também os pontos que deram certo. Esses que deram certo vão virar padrões futuros para os colaboradores e os que deram errado vão ser analisados e reavaliados para que sejam empregados de uma outra forma e assim iniciar todo o ciclo novamente, tá? Então, isso é a cultura organizacional. Nessa outra imagem, nós podemos verificar os aspectos que são importantes, que formam a cultura organizacional, organizados de uma outra forma, então, a partir de uma escala de valores. Então, vejo que na base da pirâmide nós vamos ter os pressupostos, que são as crenças, aquilo que não é explícito, né? Então, vai entrar também o informal, os hábitos, os costumes, as relações, certo? Isso vai me dar base para eu desenvolver os meus valores. E os valores vão definir o que é o certo e o errado dentro da empresa, o que funciona e o que não funciona, quais que são os riscos, quais que são os objetivos, as tendências, quais que são os medos, quais que são as estratégias da empresa e por aí afora. Com base também nesses valores, é que eu vou construir, então, os artefatos, que são os produtos, a própria comunicação, o vestuário, a tecnologia, os hábitos, as regras, as cerimônias, entre outros, certo? Fazendo uma analogia com uma árvore, como nós vemos aqui nesse slide, nós poderíamos dizer então que as raízes dessa árvore são os pressupostos básicos da empresa. E notem que quando a gente olha para uma árvore, a raiz normalmente é um elemento que é totalmente invisível, certo? Então, na empresa também, essa é uma parte que tu não consegue enxergar, mas que é possível identificar por manifestações que ocorrem nos níveis superiores. Depois, nós temos o tronco da árvore, que na empresa vai ser os valores, a força motriz. Então, às vezes, eles são verbalizados, possibilitam a sua identificação com frequência maior que a dos elementos do nível anterior, que seria os elementos aqui das raízes. Por fim, nós temos as folhas, que são os artefatos e criações, que vão representar a parte totalmente visível da cultura organizacional. A análise dos seus elementos vai possibilitar a interpretação dos demais níveis. Então, a partir das folhas, eu consigo identificar como que é o tronco e também como que são as raízes. Note que eu ainda tenho o último elemento, que é a semente, que se refere, fazendo a analogia à empresa, à sua ideologia, ok?